Glória a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? Amém? Então, em nome de Jesus, queria orar por todos nós. Senhor, nós te agradecemos. É um tempo tão especial de investimento do Senhor em nós, onde tua palavra, que é viva e eficaz, pode penetrar dentro do nosso coração, cortar, separar o inseparável, dividir o indivisível, discernir as intenções do nosso coração, Pai, para que ele seja corrigido, direcionado, instruído e levado, Senhor, por toda a verdade diante daquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje algumas práticas, quanto à vida do discípulo, mas diante dessa circunstância de ser um discípulo, eu queria fazer uma introdução, levando em consideração o peso do Evangelho sobre nós, porque se nós não tivermos o cálculo exato do peso do Evangelho sobre nós vamos, por qualquer motivo, desistir da nossa caminhada. E talvez o Evangelho de Cristo não faça tanta diferença como ele deve fazer na nossa vida. Porque o mais importante para nós não são os momentos que nós nos reunimos como igreja, mas é o resultado que nós damos como igreja. Porque isso aqui, queridos, é o resultado do que nós somos. Estarmos juntos é o resultado daquilo que Deus faz em cada um de nós. E quando nós estamos juntos, é o repartir da essência daquilo que Deus é em mim todos os dias. E eu preciso ter isso com firmeza no meu coração. E eu estava vendo esses dias, estudando um pouco sobre o Monte das Oliveiras. Obviamente, Monte das Oliveiras a gente chama de Getsêmani também, né? Esse nome Getsêmani tem um significado, que é o lagar das oliveiras, ou a prensa das oliveiras. Era um lugar, prensa das oliveiras é o lugar onde o fruto da oliveira era colocado para ser extraído alguns óleos. E não por coincidência Jesus foi levado para esse lugar. E eu estava vendo alguns escritos sobre essa prensa das oliveiras, e na antiguidade, naquele tempo, era onde eram postas, as azeitonas, naquela prensa, e pelo peso da alavanca daquela prensa, com o peso das pedras que imprensavam aquele fruto ali, então era extraído o azeite. Mas o mais importante de tudo é que não era só extraído um tipo de azeite. Quando o fruto era colocado na prensa ali, eram extraídos pelo mesmo fruto, no mínimo 4 tipos de óleo. Você já sabia disso? Colocava o fruto ali e colocava um tipo de peso. E aí extraía o primeiro tipo de óleo. Esse primeiro óleo era o mais puro azeite, que eram usados nas cerimônias, na unção, na consagração. Aí o que acontecia? Eles aumentavam o peso das pedras na prensa e prensavam aquele mesmo tipo aquele mesmo fruto, e aí saía um segundo tipo de óleo, que era para alimentação, colocar no alimento. Aí eles aumentavam um pouquinho mais o peso da prensa sobre o mesmo fruto, para extrair um terceiro tipo de óleo, um azeite mais denso, que era para a iluminação. E aí então eles colocavam um peso maior ainda do que todos aqueles, para extrair um outro tipo de óleo. Aí não era só mais um óleo, mas era um óleo como que vinha como uma pasta, que era usado para fazer o sabão, usar para limpeza. Consagração, alimentação,
aí a condição do terceiro azeite que era para fazer a iluminação e a limpeza. Então, quando Jesus foi levado para o Getsêmani, queridos, ele foi levado ali para ser prensado. A prensa ficou cada vez mais pesada sobre ele, e cada vez que pesava essa prensa do meu pecado e do seu pecado sobre ele, era extraído um tipo de óleo para o nosso próprio benefício. Ele é o pão, ele é a água viva, ele é a luz do mundo, ele é o sangue que purifica. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus, ele faz um convite para nós, como discípulos. E o convite que Jesus faz para nós é o seguinte, começa com uma pergunta: quem quiser vir após mim? Quem quer vir após mim? Quem quer vir comigo? Quem quer caminhar comigo? Se alguém quiser vir após mim, então que seja prensado pela verdade do meu evangelho, que não vai ter mais o peso que eu recebi, obviamente, porque todo o peso do pecado está sobre ele lá. Mas agora o peso de viver uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida totalmente dada a ele, então, quem quiser pode vir comigo. A partir daí, então, você vai começar a entender que o evangelho vai te prensar. Mas quando nós somos prensados pelo evangelho, começa a ser extraído de nós o que realmente precisa ser extraído, coisas boas. E nós, como discípulos de Jesus, só começamos a exalar alguma coisa de bom quando nós somos prensados. Ele foi levado ao madeiro sem razão e crucificado para curar meu coração.